Olá, eu sou Ana Paula de Barcelos, eu sou professora titular de Direito Constitucional na UERJ, no Rio de Janeiro, e eu queria compartilhar um pouco algumas informações e reflexões sobre a situação da federação, um tema fundamental para o direito constitucional, no Supremo, na jurisprudência do Supremo, no contexto dessa pandemia. Então, recentemente, o plenário do Supremo decidiu, uma cautelar na ADIM 6341, que foi uma decisão, tem sido uma decisão muito comentada como talvez um marco de mudança da jurisprudência do Supremo no que diz respeito às competências concorrentes e comuns dos estados, do DF e dos municípios. E aí, a pergunta é, será, quer dizer, o que está acontecendo no Supremo pós essa decisão? De fato, mudou alguma coisa ou vai mudar? Bom, o que o Supremo decidiu afinal nessa ADIM, né? Qual era a discussão? Só para lembrar rapidamente. Houve uma impugnação da Lei 13.979, a Lei do Enfrentamento da Pandemia, particularmente da MP 926, que alterou essa norma, e a impugnação era no sentido de que a lei e a MP concentravam excessivamente na União as competências para enfrentar a pandemia, em detrimento das competências constitucionais previstas pelos estados. Apenas para lembrar, a Constituição prevê competências concorrentes legislativas para União, Estados e DF, no artigo 24, competências suplementares para os municípios, no artigo 30, e competências de natureza político-administrativa comuns também, no artigo 23, de todos os entes, e dentre estas competências está a competência de tratar de saúde. Então, o ponto da ADIM era esse. O ministro Marco Aurélio, que era o relator, ele entendeu que a lei e a MP não violavam as competências concorrentes dos demais entes, porém, para fins pedagógicos, disse o ministro, ele deu liminarmente uma interpretação conforme aos dispositivos, para que as competências concorrentes dos demais entes fossem respeitadas. Por que o ministro achou que a norma não violava? Porque o artigo 3 da lei diz expressamente que as providências serão tomadas pelas autoridades competentes. Muito bem, a questão foi submetida ao plenário e o plenário manteve o entendimento do ministro Marco Aurélio no sentido de atribuir essa interpretação conforme e, portanto, preservar a competência concorrente de forma expressa dos demais entes e adicionou uma interpretação conforme também ao dispositivo que tratava da definição de serviços essenciais, que deveriam e devem estar abertos mesmo durante a pandemia. E o que o plenário do Supremo definiu foi: o presidente da República tem competência por via de decreto para definir quais são os serviços essenciais, porém, isso deve resguardar em qualquer hipótese, a competência concorrente dos demais entes nos termos do artigo 198, inciso 1º da Constituição, que trata de saúde. Bom, isto então foi comemorado, enfim, ou pelo menos registrado, como uma grande mudança da jurisprudência do Supremo, no sentido de atribuir maior importância ao papel legislativo, sobretudo, e político-administrativo também, dos demais entes, estados, DF, municípios, em relação à União. Muito bem. A verdade, porém, é que a decisão do Supremo na ADIM 6341 ela é bastante genérica, quer dizer, ela um pouco repete o que a Constituição diz. A referência ao artigo 198 primeiro não esclarece muito, porque o artigo 198 primeiro não define competências específicas. Então, na realidade, o que vai acontecer exatamente quando houver conflito entre o que a União tenha decidido e que os estados, DF, municípios tenham decidido, nós ainda vamos ter que observar como a jurisprudência do Supremo vai, nos conflitos concretos, aplicar essa ideia geral que foi veiculada na ADIM 6341. Bom, nós já temos duas decisões monocráticas, ao menos duas decisões em reclamações, que, portanto, já começam a revelar o que os ministros entendem que o plenário do Supremo decidiu
nessa ADIM 6341 e como que eles estão aplicando quando há um conflito. Então, vale a pena a gente fazer menção a essas duas reclamações que já existem. A reclamação 39871, relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, originária do Amazonas. Qual era a situação? A Justiça Federal do Amazonas, num caso, declarou a inconstitucionalidade da MP 926 e a validade de um decreto estadual que havia suspendido o transporte fluvial no estado, sob o fundamento de que a Anvisa, que nos termos da MP teria competência para tratar da questão do ponto de vista técnico, nada tinha feito, e o decreto estadual tinha excepcionado o funcionamento dos serviços essenciais. A decisão que foi objeto da reclamação, então, dizia a MP é inconstitucional e por violar as competências do Estado, e o decreto estadual é válido e deve ser aplicado. O decreto estadual determinava a suspensão do transporte fluvial. Reclamação distribuída ao ministro Luiz Roberto Barroso. O que o ministro entendeu? De fato, a decisão viola o que se decidiu na ADIM 341. Por quê? Porque o Supremo entendeu que a legislação federal e a MP em particular não violavam a competência concorrente. Portanto, a decisão da Justiça Federal do Amazonas, ao dizer que a MP era inconstitucional, violou a decisão do Supremo, a autoridade da decisão do Supremo. Porém, disse o ministro, do ponto de vista prático, a solução que a decisão consagrou não viola o que o Supremo decidiu, o entendimento do Supremo, porque o Supremo também entendeu que a competência concorrente dos estados deveria ser preservada. A Anvisa, de fato, foi omissa. O decreto estadual preservava a realização dos serviços essenciais, cuja definição é de competência da União, logo a norma estadual deveria ser mantida. Portanto, interessantemente, a decisão do ministro foi no sentido de fato, houve violação da decisão do Supremo no ponto em que se disse que a MP era inconstitucional. Porém, o resultado prático não viola o que foi decidido pelo Supremo, de modo que a norma estadual foi mantida, ou seja, a decisão, atacada na reclamação acabou na parte prática relevante, sendo mantida, e a norma estadual, o decreto estadual do Amazonas sendo mantido. Portanto, esse foi o entendimento do ministro em relação a como aplicar o que foi decidido na ADIM 6341. Uma outra reclamação, mais recente, 40342, aqui da relatoria do ministro Edson Fachin. O que se discutiu aqui? O município de Londrina havia, por meio de norma local, determinado o fechamento de estabelecimentos comerciais, industriais, etc. Passado o tempo, mais recentemente, o município editou novas normas locais para permitir a reabertura de estabelecimentos comerciais, industriais, construção civil, etc. Foi ajuizada uma ação civil pública e o Tribunal de Justiça do Paraná entendeu que a norma municipal, a nova norma municipal, que flexibilizava, permitia a abertura desses estabelecimentos, seria inválida. Por quê? Por ter violado a competência da União, na medida em que ela permitia a abertura de estabelecimentos não considerados essenciais pela norma federal. Portanto, o fundamento da decisão do Tribunal de Justiça, segundo reporta a decisão do ministro Fachin, foi no sentido de que o município não teria competência para essa reabertura. E, portanto, o Tribunal de Justiça determinou a invalidade desta nova norma e a manutenção da norma anterior local, que mantinha tudo fechado. Reclamação dirigida ao Supremo, distribuída ao ministro Fachin. Qual foi o entendimento do ministro? O entendimento do ministro também aqui é de que houve sim violação da autoridade da decisão do Supremo na 6341. Por quê? Porque, na verdade, os municípios, diante de evidências científicas, de orientações do OMS, têm competência concorrente. Portanto, o fundamento da decisão do Tribunal de Justiça do Paraná não estava correto. Porém, o ministro entendeu que não poderia, por precaução, por questões de saúde, reverter a decisão no mérito para
manter, né, a nova norma local que permitia a reabertura, que não lhe caberia fazer isso. Então, o que ele decidiu? A decisão do Tribunal de Justiça local violou a autoridade da decisão do Supremo por entender que o município não teria competência, quando ele em tese tem, e portanto a nova decisão do Tribunal de Justiça deve apreciar a norma local agora sob os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal. Que parâmetros? Que o município tem competência concorrente e que essa competência deve ser exercida com base em normas técnicas, em normas científicas, em orientações da OMS e dos órgãos de saúde. Portanto, o ministro entendeu que houve violação, mas ele não alterou o resultado prático da decisão do Tribunal de Justiça local, mas determinou que uma nova decisão fosse tomada a partir dos parâmetros que o Supremo decidiu na 6341. Portanto, esta é uma segunda decisão de um outro ministro interpretando e aplicando o que foi decidido na 6341. Vamos continuar acompanhando e ver como que esse entendimento do Supremo acerca do relacionamento das competências concorrentes entre União e os demais entes vai se desenhar, se a gente vai verificar, né, observar um novo entendimento do Supremo sobre a federação nesse particular, ou, na verdade, se essa acomodação não vai mudar tanta coisa assim. A gente continua acompanhando. Um abraço, tchau, tchau.